Boa tarde, alunos. Tudo bom? Mais uma vez, Fernando. Bora para uma videoaula, Ciências Humanas. A gente pede que vocês aproveitem a aula ao máximo, tirem as dúvidas de vocês quando a gente estiver nos nossos plantões. Mantenham cuidado, a gente está vendo esse momento que nós estamos passando, está muito delicado, está muito difícil. Então mantenha a higienização, a gente volta a frisar isso, mantenha o distanciamento, use máscara quando for sair de casa, me procura no privado se precisar, tenha as dúvidas de vocês, estou aí para isso. Nós vamos continuar vendo um pouquinho sobre recursos naturais e o modo de produção, voltado mais à questão do capital mundializado. Nós percebemos que o capitalismo é uma questão mundial. Quando você pega esse processo histórico, lá a divisão do mundo, tá? Em dois blocos, capitalismo de um lado, socialismo e comunismo do outro, onde a gente vê essa disputa de um mundo bipolar, traz uma guerra fria, tá? Então todo esse acontecimento traz para um capitalismo mundializado. Como assim? Quando você pega esses conflitos de geopolítica, de disputa por poder, você vai perceber que a moeda ou o país que ganhou, ele tem uma característica do sistema capitalista. Logo, o mundo ele se tornou, em sua maioria, adepto ao sistema de governo capitalismo. E o que isso traz para a gente? O que isso é para a gente? Quando eu tenho essa democracia, nós vamos perceber que o país que adere ao sistema capitalista, ele se envolve numa questão de consumo, tá? Numa questão de produzir, de consumir, numa questão desenfreada por esse consumo. E a gente vai ver que isso vem muito, tá? Na história. Você pega o século XX aí como um século que há esse desenvolvimento, sim, da tecnologia. E quando você pega esse desenvolvimento, você vai ver que há uma questão de disparidade social. Como assim? O comércio ele não é mais homogêneo. Ele passa a ser o que? Heterogêneo. Como assim, professor? Ele passa a ter uma diversidade de mercadorias, a ponto de você chegar a ter um aparelho telefônico, por exemplo, e já quer um outro aparelho. Por quê? O avanço tecnológico está tão grande que você mal utilizou as potencialidades de um aparelho telefônico, você já quer outro aparelho telefônico. Por que isso? Então a gente vai ter isso, vai ter essa busca incessante. E na verdade o sistema de comunicação, claro que ele se tornou valioso. Hoje a internet, por exemplo, ela é extremamente valiosa, onde o Estado ele potencializa, ele quer sim, tá? O tempo todo, amador ou não, tendo utilidade pública, tem a internet. Claro que tem. Você vai ter isso. E esses meios de comunicação, ele vai simplesmente te dar importância para uma diversidade, sim, de um avanço, de uma tecnologia, de uma questão virtual, claro. Agora, se tem ainda pouca, tá? Uma quantidade muito pouca nessa questão de legislação, onde contribui para esse crime virtual. Mas temos, tá? Já começamos a caminhar por esse lado. E claro que você tem uma banalização desse meio tecnológico? Tem. Infelizmente a pessoa ela acha que a internet é uma terra sem lei, tá? E com essa questão de internet, você pega muito capitalismo informacional, tá? Como assim, professor? Como assim, Fernando? Quando eu tenho a internet, ela me potencializa comercializar pela internet, esse site de compra, eu tenho esse me dá direito ao quê?
a um capitalismo informacional, através da informação, através da tecnologia, através da informática, através da mídia, através da internet. Eu tenho esse suporte para ter condições de comprar ou vender pela internet. Isso é uma potencialidade onde a tecnologia, onde a internet, ela contribui poderosamente para que isso aconteça, tá? Então a gente vai ter essas questões, a gente vai ter esse avanço que a internet está me dando, esse avanço que o comércio está me dando. E isso é tendência. Tá? Vimos isso na pandemia, onde pessoas fazem até compras no supermercado. Tá? No supermercado. E o governo, ele vai providenciar, ele vai dar, a tendência é essa. Então o governo brasileiro, ele vai propor meios para isso, para que essas estratégias de vender, ela não fique aquém. Então a nossa tecnologia, por exemplo, do Brasil, ainda ela é pequena em relação a outros estados, a outros países, estados e nações. Então a nossa vulnerabilidade, o nosso mecanismo, a nossa proteção a essas informações sigilosas, ela precisa ainda mais de uma segurança mais estável. Nós temos uma estabilidade e isso nos proporciona, até mesmo ao governo brasileiro, uma insatisfação. Por quê? Porque ele não consegue manter, ou ele não consegue, de uma certa forma, ter uma segurança, uma estratégia, uma estabilidade, um equilíbrio 100%. Então o governo brasileiro, ele considera, sim, insatisfeito com essa parte aí. Se você olhar também, nem os próprios Estados Unidos ou nem países de primeiro mundo tem essa segurança 100%. Tem sim estratégia, tem sim métodos, mas isso não é 100%, tá? E uma coisa que você vai ver também na tecnologia tentando esse complexo hegemônico, essa hegemonia. Quando eu olho uma internet ou a internet, eu vou ver que o capitalismo ou essa revolução científica ou técnico-científica vai me levar a esse complexo hegemônico, onde quem tem o controle da internet, onde quem tem o controle das transmissões ou o controle das notícias pode ser transmitida para o povo. Então tem sim um complexo hegemônico entre essas comunicações, entre essas massas, tá? Onde as tecnologias, elas têm informação e aumenta sim exponencialmente a quantidade de informação. Por exemplo, eu consigo ter em um tempo pequeno informação do mundo todo na minha mão. Esse TIC, essa tecnologia de informação e comunicação, ela vai contribuir para essas informações. E com isso, a gente ganha agilidade no processo. Então, a internet, ela me dá isso. Ela me dá esse processo de evolução, ela me dá essa comunicação, ela possibilita essa interação maior em menor tempo, tá? Alunos, pensam bem naquilo que vão fazer, respeitam os sinais aí, a pandemia está aí, é fato, se cuida, previne. Precisar, pode me mandar mensagem no WhatsApp, estou à disposição. O que precisar, nós estamos aí. Estamos juntos. Boa aula, bom conteúdo.